Olá, eu sou Hacem. Livro de Mateus, no capítulo 8, verso 29, diz assim: E eis que gritaram: O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? De quem que é essas palavras aqui? De quem são essas palavras? De dois demônios. São dois demônios falando aqui. De cara, eu já quero te falar que a verdade, ela é inerente, ela é pertencente em essência, ela é ligada, ela faz parte da pessoa somente em Jesus. Fora de Jesus, a verdade pode estar em qualquer lugar, na boca de qualquer pessoa, inclusive na boca do diabo. Porque aqui nós vamos aprender três coisas com esses dois demônios. Por que eu digo demônios? A história conta que do texto 28 até o 34, Jesus estava atravessando de um território judeu para um território gentio. E nessa mudança ele estava indo para uma cidade que ficava a 10 quilômetros sudoeste do Mar da Galileia, que se chamava Gadara. E entrando naquele território, dois gadarenos endemoniados saem e vão na presença de Jesus. E de cara, três coisas acontecem. Aí onde eu quero refletir com vocês sobre o que precisamos aprender com esses dois demônios. O que sai da boca deles? Porque são verdades, e são verdades que não são inerentes a eles. E por isso precisamos ouvir e aprender da boca desses demônios. Lembre-se, verdade, ela só é inerente em Jesus. Ela é absoluta em qualquer lugar, mas ela não está ligada a ninguém. Por isso que Jesus disse uma vez, olha, em relação aos fariseus, vocês façam o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, não. O que eles falam está certinho, mas não está ligado com o que eles fazem. Em outras palavras, tem como perceber que o que sai da boca deles é verdade, mas não está inerente a eles, porque eles não vivem. Então, pega aquilo. Mesmo que eles vivessem ou não, a verdade, ela é verdade, ela é solta. E é isso que nós vamos entender agora. Três verdades aprendendo com o diabo. A primeira é o seguinte: esses demônios, quando eles se deparam com a presença de Jesus, eles gritam. O verso diz: E eis que gritaram. Eles tiveram um sentimento, uma reação. E eu e você precisamos sempre refletir com respeito às nossas reações, os nossos sentimentos. O que é que nós temos sentido diante da presença das coisas de Deus? Eles foram extremamente impactados com a presença de Jesus. Um bombardeio de emoções e com certeza de medo, de terror. Terror para eles não é o inferno. Terror para eles não é o maioral, sei lá quem, Lúcifer, Beelzebul, Asmodeus, Astarote, não sei. Isso não é terror para eles. Terror é estar diante de Jesus. Segundo, eles tiveram consciência de um juízo que vai chegar. Porque eles viram e falam: O que você quer conosco, filho de Deus? Ou seja, nós temos consciência que ainda tem algo que o Senhor tem para acertar, tem uma conta para ser fechada absolutamente. A conta em que serão julgados, condenados, os anjos caídos e aqueles que não creram em Jesus irão para o lago de fogo eterno. Eles sabem disso. Então eles tiveram um sentimento, uma reação. Eles tiveram uma consciência de juízo e eles sabem da consequência, que não vai ser legal. Olha só, você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Existe um tempo, o diabo sabe, um tempo decretado, um tempo consumado, planejado, antes dos tempos eternos e autenticado na cruz, de que ele virá e julgará todo o mal. Olha o tormento, olha o desespero desses dois demônios. Agora, o que nós podemos aprender com eles diante dessas três coisas? Desse sentimento, dessa reação, dessa consequência de juízo, dessa consciência de juízo e consequência referente ao juízo. O que nós podemos aprender? Primeiro, você e eu precisamos estar sempre olhando. Será que a gente está tendo esse mesmo sentimento que esses demônios, de medo, de terror ou de alegria, de gozo? Qual é a reação? De vida santa, de arrependimento, de dedicação a Deus, a Jesus Cristo?
É isso que precisamos olhar, porque o diabo tem os seus comportamentos extremamente genuínos e verdadeiros diante do que eles são e o que há de esperar e o que está decretado com respeito a eles. E o que está decretado para nós? Uma vida eterna com Jesus. Um lugar, um ambiente maravilhoso onde Jesus, onde Deus Pai estará conosco. Nós não teremos mais nenhum choro, não teremos mais nenhuma preocupação, só gozo, alegria. E qual o sentimento que a gente tem tido? Um sentimento mesmo, meio que de marasmo, de desânimo, uma coisa meio que sem cor, ou diante das coisas de Deus você tem gritado, mas não de medo, de tormento, mas de alegria. Você precisa responder isso. Segundo, há uma consequência, há uma consciência de juízo. O juízo que nós vamos ter é nos achegarmos um dia diante da presença do Pai, diante de Jesus e recebermos a graça da justificação absoluta. Nós não vamos acertar as contas de nada, porque já acertamos. Nós já acertamos. Já foi tudo acertado, já fomos justificados. O ímpio, sim. O ímpio há de acertar. Os anjos caídos também. Então isso precisa nos alegrar. Existe uma consciência de juízo, mas o juízo em que, como os evangelhos ali em Mateus, Jesus fala, aqueles que andam com o Senhor, ele vai dizer, vinde, entrai à minha direita, né, para o lugar que vos tenho preparado. É isso que vamos receber. Nós vamos estar com o Senhor pelos séculos dos séculos. E a consequência? É ausência de choro, ausência de dor, de desapontamento, de frustração. Não haverá mais isso. Aquilo que os demônios estão demonstrando para nós é totalmente o inverso do que vamos viver. Eles têm uma reação genuína, profunda de desespero, porque sabem de uma consciência que existe na mente deles com respeito ao futuro. Ainda tem um encontro a ser, um último encontro, uma conta a ser fechada e acertada com Jesus, e uma consequência em relação a isso. Por isso que eles gritam, por isso que eles falam para Jesus, o que você quer conosco, Filho de Deus? O que você está querendo agora? Nós sabemos que você quer. E agora que você quer? E eles ainda falam, você vê aqui nos atormentados do tempo, ainda não é o tempo não. Está na hora ainda não. Você está vindo aqui agora? Existe um tempo. Então, eu queria que você entendesse isso. Aprenda com esses dois demônios. Olha como eles reagem diante do Filho de Deus. E pare para pensar e veja como você está se reagindo. Eu acho que tem muito cristão reagindo parecendo esses dois gadarenos. Estão assustados, estão com medo. Não tem convicção da salvação, não tem convicção do amor de Deus. Por isso que muitas vezes quer viver mais nesse mundo do que no mundo vindouro. Não almeja, não deseja o mundo vindouro. Fica querendo viver aqui. Porque não tem uma dimensão, não tem uma visão abrangente, real, clara do que está por vir. Se nós realmente tivéssemos, a gente não estaria aí toda hora pedindo ao Senhor para viver mais. Toda hora pedindo para o Senhor para viver mais. E é isso mesmo, Porque se a gente soubesse o que nos espera, a gente estava doido para ir embora. A gente estava louco, a gente não estava preocupado mais em nada nesse mundo, almejando, como Paulo fala, para nós buscarmos, almejarmos as coisas que são do alto, não as que são terrenas, porque as terrenas são transitórias. E as do alto têm o primeiro princípio, a primeira virtude de serem eternas. Guarde isso. Você possa estar aprendendo hoje com esses dois diabos, nesses gadarenos aqui, esses endemoniados. Dois demônios falaram verdades extremamente fundamentais e importantes para refletirmos e sabermos analisar as nossas reações, os nossos sentimentos, a consciência de um juízo, de um fim e a consequência referente a esse juízo, a esse fim. Deus abençoe.